Hello, muito boa noite. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Beautycast, o nosso podcast da área Beauty. Eu estou aqui com uma convidada super especial e eu vou apresentar ela um pouco para vocês, mas já ela vai contar toda a história dela na área da beleza para que vocês a conheçam. Com 21 anos, ela é criadora da técnica Golden Brows e do método Fidelização de Ouro. Começou na área da beleza aos 15 anos, hoje tem uma clínica especializada em beleza natural e além dos atendimentos, ela também ministra cursos presencialmente e no online. Em 2023, ela entrou para a formação Power Woman e se tornou uma Power 10K. E eu estou aqui hoje com Marina Duarte. Pode se apresentar. Olá, empresárias! Meu nome é Marina Duarte, eu tenho 21 anos, sou designer de sobrancelhas há mais de 5 anos, trabalho com essa área que eu tanto amo e sou aluna da Emily Vitet. Fui convidada para estar aqui compartilhando a minha história, a minha experiência e os meus conhecimentos com vocês. Maravilhosa! E é uma honra ter ela aqui comigo. Eu lembro de você há bastante tempo que você começou a me seguir, eu acho que tem uns 4 anos, por aí, né? Anos, uhum. Eu lembro do rostinho dela, eu lembro de toda a sua evolução, sempre lá comentando nas coisas e depois que você entrou pra formação, pude te conhecer mais de perto. É uma honra ter você aqui comigo. Marina, conta pra gente o que te fez começar na área da beleza, o que te incentivou a entrar pra essa área que você tá aí há 5 anos. Sendo bem sincera, a minha história com a área da beleza, ela começou muito antes do que a maior parte das pessoas acredita. Eu tenho 21 anos, sou geração Z e sempre tive muito contato com o YouTube. Então, desde muito nova, eu tinha interesse em blogueiras do YouTube. Acompanhei muito a Tassiele Ocoleia, Nina Secrets, outras blogueiras que são dessa área, e eu tenho certeza que o meu interesse pela área, a minha história com a área da beleza começou ali. Eu tinha em torno ali dos meus 10, 9 anos de idade. E ao longo do tempo esse interesse foi de fato evoluindo cada vez mais ao ponto de eu criar um canal no YouTube para falar sobre beleza. Então eu tive um canal onde eu compartilhava dicas de beleza, onde eu fazia mostrando meu material escolar, que era uma coisa que estava muito em alta na época. Eu acho que foi uma trend. Uma coisa que marcou uma geração, né? Tanto na parte de tutoriais, de maquiagem, quanto também na parte de estudos, né? Com certeza. E aquilo ali pra mim era realmente algo que eu gostava de fazer, que eu tinha interesse. Eu ficava horas na frente do espelho fazendo tutorial de maquiagem pra mim mesma, me olhando no espelho, me maquiando e falando comigo mesma como se eu estivesse em um vídeo pro YouTube. E eu tenho certeza que foi naquele momento em que eu comecei a desenvolver esse meu carinho, esse meu interesse pela área da beleza que eu tanto amo. E com o tempo, eu fui realmente tendo mais interesse e comecei a me especializar através desses próprios vídeos no YouTube. Nessa época, eu ainda não conhecia, não imaginava que o mundo das sobrancelhas era como era, né? E principalmente há alguns anos atrás, a gente sabe que nem mesmo o termo designer de sobrancelhas existia. Então, pra mim, a única maneira que existia de eu adentrar nesse meio seria como maquiadora. E você começou trabalhando com maquiagem? Exatamente, foi isso que eu fiz. Quando eu tinha por volta dos meus 14, 15 anos, eu comecei a ter uma vida social um pouco mais agitada, né? Foi aquela época ali da pré-adolescência, onde eu queria ir ao shopping com as minhas amigas, ir ao cinema, sair para almoçar depois do colégio. E eu não gostaria de pedir aos meus pais o dinheiro para que eu pudesse fazer isso. Eu nunca fui o tipo de filha que de alguma maneira me sentia confortável em pedir dinheiro para os meus pais. E eu sempre soube desde muito nova qual era o valor do dinheiro, porque eu tinha contato com coisas que eu não tinha condição de ter. Justamente porque eu estudei em colégio particular a minha vida inteira, mas eu nunca tinha um estojo, por exemplo. Até os meus pais conseguirem comprar o meu primeiro estojo, levou mais de um ano, eu estava já no 2º ano do fundamental. Então,
eu sempre tive a vontade de estar dentro desse mundo, né? Estar dentro do mundo das minhas amigas, podendo fazer o que elas faziam, né? Com essa liberdade financeira que existia. Até porque você tinha muito contato Exatamente. com isso. Eu acho que é muito mais difícil você, nesse ponto de vista, né? É muito mais difícil você ser uma pessoa que tem condições financeiras abaixo das pessoas que você tem em volta do que você ter a mesma condição financeira de quem está ao seu redor. Quando você tem uma condição financeira parecida com quem está ao seu redor, você não sente essa diferença, né? Essa discrepância em relação aos privilégios que a maior parte das pessoas tem. E nos ambientes que eu frequentava, eu conseguia ver nitidamente a diferença de privilégios que eu tinha em relação às minhas amigas. E seus pais, eles quiseram investir nos seus estudos, por isso te colocaram na escola particular. Quem sempre pagou o meu colégio, na verdade, foi a minha avó. Ela sempre se comprometeu a pagar o meu colégio. E naquela época, justamente por eu ter um irmão mais novo, a gente teve uma bolsa muito boa para conseguir entrar no colégio. Legal. Então a gente pagava um valor reduzido, eu tinha acesso a um estudo excelente durante toda a minha vida acadêmica, né? Até o ensino médio. Tinha acesso a uma realidade que não era da minha família e foi com 15 anos que eu percebi que eu precisava fazer algo para mudar isso. Então eu realmente trouxe o meu interesse pela área da beleza em questão para que eu pudesse escolher a área que eu iria atuar e ganhar o meu próprio dinheiro a partir de então. E como foi pra você começar a trabalhar tão nova? Eu também comecei a trabalhar cedo, mas eu estudei em escola pública a vida toda. Então era normal alguns colegas trabalharem, conseguirem emprego. Como foi pra você? Porque eu acredito que a realidade das pessoas na sua sala era totalmente diferente. Então, tão nova, com 15 anos, começar a trabalhar. Porque eu já cheguei a ver você comentar que você começou a fazer a sobrancelha dos seus colegas, né? Como foi esse processo pra você? Na época do colégio, por sorte, eu tinha amigas maravilhosas. Então, elas me apoiaram muito desde o início da minha carreira. Isso foi, assim, essencial. Justamente por eu ter feito o meu curso de maquiagem, que eu, inclusive, pedi aos meus pais de Natal. Eu pedi de presente pra eles. Aos 15 anos, né? Legal. Foi justamente a época em que as festas de 15 anos começaram. Então, todo mês a gente tinha uma festa pra ir. E é óbvio que as minhas amigas tinham interesse. Mundo. Exatamente. Inicialmente eu comecei de maneira gratuita e com o tempo eu comecei a cobrar. Então, elas aceitaram, elas faziam realmente as maquiagens comigo. E, em específico, nessa época, como eu comentei, eu não tinha interesse na área das sobrancelhas justamente porque eu não sabia que ela existia. E foi no meu curso de maquiagem que eu tive a oportunidade de fazer um curso de sobrancelhas, porque ele estava por R$100. Caraca. E daí os meus pais compraram. R$100. Muito barato. Ele tava com um preço assim promocional. É claro que era um curso extremamente básico. Né? Eu não aprendi ali nada que eu pudesse utilizar até o fim da minha carreira, por exemplo. Foram realmente técnicas que eu tive que desenvolver. Só pra você começar a entender como funcionava. Até porque eu acho que nessa época nem existia cursos tão elaborados dessa área como hoje em dia. Com certeza. Tem vários. Com certeza. Ali eu lembro que eu fiz uma modelo de design e uma modelo de design mais rena. Foi umas 6 horas de curso, mais ou menos. A gente começou de manhã, tivemos uma pausa e continuamos. Obviamente não teve nenhum embasamento teórico. Eu fui direto, ela só me deu a pizza. e eu fiquei desesperada. Grande parte do procedimento não fui eu quem fiz, inclusive, foi a própria professora. Mas eu era tão cara de pau, eu era tão imatura, que eu falei, não, tô pronta, vou começar. Porque eu realmente não tinha a noção do que era um design de sobrancelha. E justamente da seriedade. Da seriedade do procedimento, justamente porque eu não sabia que essa área existia e nunca nem, ao menos, tinha pesquisado sobre. Então, aquele curso ali foi o pontapé inicial para que eu começasse. Não à toa que, naquela época, no atual falecido Twitter, inclusive, eu postei que eu estava fazendo sobrancelhas e, assim, eu tinha muitos contatos, pessoas que eu seguia em Curitiba,
que me conheceram o meu trabalho de sobrancelhas e de maquiagem através do Twitter, porque eu viralizei lá com uma postagem. Eu Que postei. postagem? Foi uma postagem onde eu não lembro ao certo se era uma divulgação sobre maquiagem ou sobre sobrancelhas. Mas teve muitos likes. Muitos likes. Então, eu fiquei conhecida e, gente, na semana seguinte eu já tinha cliente pra atender. Que legal. Foi muito rápido e eram, assim, pessoas desconhecidas que eu trouxe até a minha casa. Olha pra vocês verem uma rede social que eu não cheguei a Nunca usar. imaginou. Eu não cheguei a Com usar pra certeza. atrair clientes. Na verdade, eu nunca fui... Não sei se Ativa. você usava Twitter? Eu usava muito, Eu muito, não. mas eu usava só pra reclamar, né? Era realmente uma rede social pessoal. É que eu acho que eu sou de uma geração Z um pouco... Eu sou... Talvez por causa da cidade era de interior. eu Talvez acho não que tinha tanto contato. a sua cidade é maior. A minha cidade é maior, é a capital do Paraná, é Curitiba. Aham. Então, realmente, a gente tinha contato com coisas diferentes. Sim, eu acho que sim, deve ser por isso. Porque eu Aham. nunca tive contato com o Twitter e até hoje Não faço questão. não fez diferença na minha Não, com o tempo, inclusive, apaguei o meu perfil, eu nem tenho Aham. mais essa postagem. Mas foi realmente ali um dos motivos pelos quais eu iniciei rápido, né? Logo na semana seguinte, após fazer o curso, eu já comecei. E especificamente nessa época, eu obviamente não tinha uma cadeira para atender as minhas clientes. Uhum. Então, as primeiras clientes eu atendi na minha cama. Caraca, você Aham. deitava as clientes na Pessoas cama? desconhecidas. Você deitava na sua cama? Meu Deus. Não tinha o que fazer, né? Aham. Então, assim, eu colocava ali e depois de algum tempo, eu convenci o meu irmão a me emprestar a cadeira gamer dele. E era uma legal. cadeira E é verde super neon. confortável. Super, eu deitava a cliente, óbvio, ela não elevava tanto, então eu ficava um pouco corcunda ali pra conseguir Aham. atender. Mas enfim, quando Pra a vocês verem que começa como ela começou com o que tem do mesmo. jeito que dava, do jeito que dava. dava. E a cadeira do meu irmão, gente, era verde neon. Caraca. Neon. Era muito feia. E ele ficou bravíssimo de Com pegar a cadeira. certeza. Nossa, até convencê-lo demorou muito tempo. Porque ele é mais novo que você, Ele é né? mais novo, ele é 4 anos mais novo do que eu. Caraca, era uma criança. Era e uma você criança. pegou a cadeira dele. Ele tinha, imagina, se eu tinha 15, ele deveria ter uns 10, 11 10, anos. 11 anos, exato. Caraca. Mas assim, foi ali que eu comecei. Depois de algum tempo, quando os meus pais notaram que tava dando certo, eu pedi pra eles pra parcelar uma cadeira pra mim. Daí eu fui ali fazendo o pagamento mensal. Até porque eu realmente não tinha um faturamento. Eu cobrava R$ 15 um design de sobrancelhas e Era um R$ 20 valor um baixo. design mais cena. Aham. E na maquiagem, que era até então o meu principal interesse, eu cobrava R$ 60. Aham. E a minha intenção, trabalhando com sobrancelhas, era ofertar esse serviço como um complemento à maquiagem. Porque às vezes você vai atender uma cliente que tá fazendo uma maquiagem profissional, que na época não era profissional, né? Afinal, eu era iniciante. Aham. Mas ela tem o interesse de fazer as sobrancelhas também, às vezes não teve E tempo de você fazer. nunca imaginou, porque hoje o seu grande Com certeza, carro-chefe eu são não as trabalho sobrancelhas. mais como maquiadora, não trabalho com Somente maquiagem. sobrancelhas. E você nem imaginava que Jamais. poderia se tornar sua profissão. Não, inclusive eu não imaginava nem mesmo que eu me tornaria maquiadora. Eu acreditava que eu iria trabalhar com aquilo enquanto eu precisasse desse dinheiro. Em algum momento da minha faculdade eu provavelmente precisaria fazer estágio, né? O estágio obrigatório da faculdade. E naquela época eu queria medicina veterinária, que não tem absolutamente nada a ver comigo. Mas naquela época era o que eu acreditava. Então você que tinha seria. vontade de fazer uma faculdade? Com certeza, Aham. fazer uma faculdade, me formar, né? Enfim. Porque o ambiente, ele influencia muito. Então, eu acredito que na escola, a galera todinha preocupada com vestibular, com faculdade, Sim. seguir uma carreira, seguir uma profissão. Exatamente, as etapas que a gente sabe que a sociedade impõe, né? Impõe. Uhum. Então, eu tinha, assim, plena consciência de que aquilo seria uma profissão temporária, né? Que eu estaria ali atendendo até o momento em que não me serviria mais, eu iria pra algo melhor, né? Uhum. Um trabalho de verdade. Inconscientemente eu pensava dessa forma, né? Porque era de fato uma coisa que eu amava fazer. Mas justamente pela área da beleza ser tão desvalorizada, eu não conseguia enxergar o potencial, eu não conseguia enxergar que aquilo era uma opção pra mim. E quando foi que você enxergou que a área da beleza era pra você, que aquilo ia dar certo, que você tava seguindo o caminho certo? Sendo sincera, demorou muito tempo. Eu levei com a barriga
por um longo período até que as coisas começaram a dar certo. Eu passei mais de um ano ganhando ali em torno de R$ 250 Ao mês? por mês. Com os procedimentos, porque eu cobrava R$ 15, então eu atendia ali 2 clientes de maquiagem, 3 clientes de maquiagem, sei lá, 5 clientes de sobrancelha, no máximo, assim, estourando. Porque além de tudo, naquela época, eu tinha as minhas atividades extracurriculares, eu fui bailarina durante muitos anos, então eu tinha as apresentações que eu fazia, Legal. eu tinha as aulas de dança que eu me dedicava bastante. E faz balé? Hoje em dia Hoje em dia não. Gostaria de voltar porque eu fiz durante muitos anos. Que legal. Na minha cidade tem um teatro que é o Teatro Guaíra e eles tinham uma escola de dança que era uma escola comunitária. Você tinha, pra você entrar, você tinha que fazer um teste e daí você começava a fazer, né? Bem a sua cara mesmo, fazer balé. Eu gostava muito e lá eu fiquei por muito tempo. Inclusive, o balé foi muito importante para que eu desenvolvesse a minha responsabilidade. Porque eu tinha que estar lá todos os dias durante 2 horas. De segunda a sexta e finais de semana também, Rotina, né? quando tinha ali uma apresentação. Então, naquela época, eu não consegui me dedicar 100% ao meu trabalho também por conta dessas minhas atividades extracurriculares, além do colégio, né? Óbvio. Que eu também nunca deixei de me dedicar. Então, com o tempo, eu fui percebendo que os meus resultados realmente não iriam mudar e eu não estava incomodada com isso. Porque, além de não estar disposta a fazer mais, eu nem sabia que eu poderia fazer mais. Como eu falei, eu não tinha nenhuma noção do que era a área da beleza. E acho que a maior parte das pessoas naquela época também não sabia, né? Exato. Então, após mais de um ano ganhando ali mais ou menos R$ 250 por mês. Isso não era nem o lucro, era o faturamento. Porque ainda tinha os meus gastos. Os gastos com materiais, com certeza. tudo. Deslocamento, porque eu também atendia A domicílio. até porque eu não tinha onde atender, né? Então eu tinha que atender minhas clientes a domicílio. E você nem cobrava pra ir? Cobrava. Tá. Eu não lembro a certo quanto era. Mas assim, era o suficiente pra eu não ter um gasto. Exato. Mas eu fui tendo esse faturamento assim por um longo período, até que eu entrei no 3º ano do ensino médio. E quando eu entrei no 3º ano do ensino médio, eu tive uma sorte muito grande, que foi o meu colégio foi comprado pelo Colégio Positivo. Acho que todo mundo conhece o Colégio Positivo, né? Ele é muito bom. E no cursinho, ele é excelente. E eu continuei pagando o mesmo valor que eu pagava no colégio anterior. A minha família, né? Minha avó continuou pagando o mesmo valor. Então eu falei, cara, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Porque eu tô estudando em um colégio excelente. Assim, foram as melhores aulas que eu já tive na minha vida. Eu tinha realmente muito interesse pelo estudo. E eu me desliguei completamente dos atendimentos. O que eu atendia no máximo era aos finais de semana, porque eu passava o dia inteiro no colégio. Eu entrava de manhã, 7h10, e eu saía à noite. Eu assistia as aulas da noite também. Então eu ficava lá o dia todo estudando. Mas esse período não durou muito tempo, porque infelizmente o meu 3º ano do ensino médio foi no ano da pandemia. Então, logo depois a pandemia começou e eu fui pra casa, minha família inteira é grupo de risco. A minha avó, o meu pai, o meu irmão, a minha mãe, menos eu. Amém. Então, eu tive que me recolher realmente. E nem os atendimentos você estava fazendo? Também não. Saí completamente e ali eu fiquei durante 8 meses sem atender e também praticamente sem estudar, porque o colégio conseguia fazer as aulas online, mas é claro que não tinha o mesmo desempenho, né? E foi naquele período que eu comecei a entrar mais na internet, eu comecei a pesquisar mais sobre, eu já tinha um interesse muito grande através do YouTube e foi justamente naquele período que eu vi essa transição para o Instagram com os challenges. Que eram muito famosos Sim, mesmo. Super. Eu assistia, assim, muitas blogueiras que, nossa, tinham começado ali do zero e estavam aumentando muito a quantidade de seguidores das parcerias através dos challenges. E como eu era maquiadora, eu falei, é agora, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Então, eu me dedicava muito, fazia vários challenges. Posso mostrar? Pode? Acho que não dá pra ver, mas pode. Gente, é muito engraçado. Era um pior do que o outro. E assim, é claro que eu ia ali nas trends do momento, né? Eu não tinha nenhum tipo de estratégia. Eu simplesmente... Só postava. Exatamente. Via qual Eu cheguei era... a fazer alguns também. E eu acho que eu cheguei até a comentar com a Fernanda no primeiro episódio. Eu desenvolvi muito
essa questão da edição por Através conta disso. dos challenges. Acredito que você também, né? Com que hoje, certeza. hoje você produz bastante conteúdo pro TikTok. Olha isso. Boa transição. É que não dá pra galera ver. Eu vou deixar lá no meu Insta. Isso, depois você coloca no seu Instagram. Eu vou deixar liberado lá, porque de Vou fato... deixar liberado, tá é trancada porque tá 7 arquivado. chaves. Tá arquivado. Eu não deixo ninguém Deixa, ver. vai ser a primeira publicação lá no perfil da Maria. É vocês sério. vão lá embaixo. Vai estar lá embaixo, vocês vão ter que rolar o meu feed inteiro pra encontrar. Mas, de fato, é muito legal a gente enxergar o início das profissionais da área da beleza, porque as histórias são muito parecidas. Sim. Eu acredito que muita gente começou através da maquiagem, veio pro mundo das sobrancelhas, e foi através desses vídeos, desses challenges, que eu comecei a ganhar os meus seguidores. Que legal. E naquela época eu ficava muito feliz por ter esse reconhecimento. Mas eu comecei a perceber que a minha intenção inicial na área da beleza nunca foi somente o reconhecimento, mas sim o dinheiro. E com os challenges, com os tutoriais, eu não tinha esse retorno financeiro. Né? Era só de visibilidade. Era só visibilidade, exatamente. Então eu conversei muito com a minha família e eu moro na casa da minha avó, né? E nós montamos um estúdio, praticamente, uma clínica, na garagem da casa da minha avó. E foi ali que eu iniciei, né? Que eu reiniciei os meus atendimentos. Isso em 2020. Isso, 8 meses após o início da pandemia. Então foi mais ou menos ali em outubro. Um pouco mais, um pouquinho mais. Que legal. Naquela época, obviamente, não tinha um público pra maquiagem, porque Sim. não tinha festa, né? Não tinham eventos. Então eu comecei a focar somente nas sobrancelhas. E isso foi muito bom pra mim. Muito bom, porque eu pude me desenvolver nesse procedimento, que eu não imaginava que eu ia gostar tanto. E eu comecei a assistir muitos tutoriais de profissionais no YouTube, que era realmente algo que eu entrava muito lá. E tem uma quantidade muito grande de conhecimento, não à toa que o podcast está passando no YouTube. Exato. Né? Porque é realmente o local onde as É uma pessoas rede. procuram. Exato. Até hoje em dia. É o lugar onde você tem uma dúvida. Meu pai, menina, meu pai é super gambiarreiro, né? Tudo que ele sente curiosidade de fazer, ele quer aprender e corre atrás. E ele vive vendo vídeos no YouTube. E é uma rede social, né? Um aplicativo que, desde quando foi lançado, ele só cresce, só cresce, só cresce. Com certeza. Foi ali que eu consegui, assim, grande parte do meu conhecimento técnico. Que legal. Porque, como eu falei, o meu curso tinha sido extremamente básico. Então, ali eu sabia, assim, fazer só um pouco do que era o design de sobrancelhas. E a partir daquele momento que eu comecei a criar a minha técnica, que hoje em dia eu denomino de Golden Brows, né? Sobrancelhas de ouro. E naquele período eu fui criando um conhecimento, uma preocupação em relação ao atendimento das clientes. Eu tinha consciência de que o meu resultado tinha que ser bom. E de fato eu me esforçava para isso. Não à toa que eu demorava às vezes até 2 horas para fazer uma única sobrancelha, um design, uma cena, porque eu queria que ficasse perfeito. E o atendimento da minha cliente sempre foi muito bom. Então, mesmo atendendo dentro da minha garagem, da garagem da casa da minha avó, eu abria o portão, eu ia lá fora esperar a minha cliente chegar. Ela chegava, eu entrava junto com ela. Eu tinha uma mesinha que eu tinha colocado uma chaleira, assim, pra chá. Não tinha como servir café, porque não tinha tomada ali pra colocar. Eu até usava uma extensão para conseguir ter uma luz ali, porque era um ambiente externo, né? Isso, inclusive, foi um dos motivos pelos quais eu escolhi atender na garagem, justamente por conta da pandemia, porque a gente procurava estar em ambientes que tinham ventilação natural. E isso foi muito importante pra mim, porque as minhas clientes também estavam buscando isso. Elas queriam se sentir bonitas, mas elas também queriam se sentir seguras. E como o Zé até comentou hoje, eu sou de Curitiba, moro no Jardim Botânico, né, no bairro Jardim Botânico, e Curitiba ali naquela região, na região onde eu moro, é muito silenciosa. E bem tranquilinho. É bem tranquilo, e o jardim lá a gente reformou na época, eu até postei nos meus stories, capinando grama, literalmente, nós reformamos o jardim, então era um ambiente muito gostoso de se estar. Claro que tinha seus poréns, né? Se chovia. Com certeza. Naquele ambiente ali, se chovia,
foram assim, dezenas de vezes que eu tive que pegar tudo com a minha cliente e colocar pra dentro. Várias vezes. Houveram também situações ali, o bairro onde eu moro, ele é próximo a uma das comunidades de Curitiba. Então, ali tem muitos moradores de rua, né? Pessoas em situações de rua. Então, as minhas clientes tinham um pouco de medo de ir até a minha casa para serem atendidas. Não à toa que um dos motivos pelos quais eu ia esperar elas do lado de fora era por conta disso, que eu queria que elas se sentissem de alguma maneira segura, exato. Então, existia essa situação, né, dos moradores de rua ali próximo, a questão da própria comunidade, né, por serem muito, muito perto, assim, é literalmente uma avenida, um do lado do outro. Então, tinham muitas desvantagens de estar atendendo naquele ambiente. E eu tentava compensar essas desvantagens com o meu atendimento, com o meu posicionamento em relação às minhas clientes. Como eu comentei, eu cresci em um ambiente que financeiramente tinha uma estabilidade maior do que a da minha família. Então, eu comecei a perceber a falta de credibilidade que eu passava através da minha forma de falar, através da minha forma de me vestir, através, enfim, do meu jeito mesmo. E naquele período, eu já comecei a me forçar a mudar, né? Eu costumo dizer que foi, óbvio, uma necessidade, e quem entra no mercado de trabalho no geral, não somente na área das sobrancelhas, mas em qualquer outra área, tem que mudar um pouco daquilo que nós realmente somos. Pra você conseguir um bom emprego, pra você conseguir... um exemplo. Essa semana, que dia foi? Segunda? Segunda que eu fui fazer as unhas? Foi, né? Fui fazer a unha e aí o Zé tava ocupado. Peguei um Uber, que aqui em São Paulo eu prefiro ir pros lugares, me locomover de Uber. E peguei um Uber Black e o motorista, ele estava vestido de blazer. Eu dei até 5 estrelas, porque ele estava com um blazer. E ele me atendeu super bem. Eu entrei no carro, ele falou assim, boa tarde, o ar tá agradável pra você. Então olha só pra vocês verem como são pequenos detalhes. Ele tava muito bem vestido, foi muito educado, se preocupou comigo como cliente e respeitou super a questão do ar, perguntou se estava agradável, se estava tudo bem. E pra você ver a diferença que isso faz. Pelo contrário, também, às vezes tem Uber que a gente entra que tá... Até porque tudo isso deveria ser o básico, né? O básico, exatamente. E isso me fez ter uma percepção que eu até... dei, né, 5 estrelas pra ele, dei uma gorjeta, que no Uber tem como você fazer isso, por conta do atendimento, por conta do bom atendimento. E eu tive uma percepção bem maior de segurança também, de confiança no motorista. Poderia ser qualquer um, mas o posicionamento dele, a forma com que ele me tratou, me passou muito mais segurança. E realmente, em qualquer área que a gente vai trabalhar, não importa qual seja, o posicionamento, ele é o que muda a percepção que o cliente ele tem de você. Com certeza. Eu passei a ter esse posicionamento mais profissional. Porque até mesmo quando a cliente chegava no meu espaço, ela me olhava assim com o meu 1,58 m de altura e me reduzia a minha insignificância, né? Como assim ela tá atendendo nesse bairro, na garagem dela, e ela é desse jeito? Eu tinha o costume de atender de chinelo. Né? Chinelo de dedo, então assim... E dentro de casa. Exatamente. Eram muitos fatores que desfavoreciam o meu crescimento profissional, o meu desenvolvimento profissional. E a galera acha que pra atender tem que estar só de salto. E na verdade não. São cuidados que você tem que ter. Com certeza. Com a sua vestimenta por um todo. Porque você tem que pensar, você não iria numa igreja de Havaianas? Sim. Você não iria num lugar público, um lugar que você, por exemplo, um casamento, que é um lugar de respeito, que você tem que estar bem vestido. Sim. Numa festa, você não iria assim. E foi uma percepção que eu comecei a ter também com a minha vestimenta no dia a dia. Eu só me arrumava antes pra os atendimentos. Não, pra sair. Pra sair. Pra sair, não me arrumava pros atendimentos. Bem antes, bem no início. Só me arrumava pra sair, pra ir pra igreja, pra ir pra algum lugar importante. Sim. E pros atendimentos, não, era bem nesse esqueminha aí que você falou, de Havaianas e de qualquer jeito, de qualquer roupa. E
aquilo também me descredibilizava, sabe? Tirava realmente a confiança que a cliente tinha em mim, Sim. tirava a segurança que eu passava e eu não conseguia cobrar muito, conseguia cobrar muito baixo. Acredito que foi a mesma coisa que aconteceu com você. Com certeza. Justamente por todos esses elementos que desvalorizavam a minha imagem profissional. E eu comecei a perceber isso desde muito cedo. Então, como eu sabia que eu estava em um ambiente que não era adequado para os meus atendimentos, eu sabia que a região dos atendimentos também não era totalmente segura, as minhas clientes se sentiam desconfortáveis em estacionar o carro, por exemplo, na rua, elas pediam para estacionar dentro da garagem da casa. Então, eram vários fatores que faziam com que eu sentisse a necessidade de evoluir de alguma maneira. E foi dessa maneira que eu comecei a me posicionar mais, tanto nos atendimentos, principalmente nos atendimentos, porque foi uma coisa que aconteceu naturalmente, e posteriormente dentro do Instagram. Então, eu fui começando a criar conteúdos destinados às minhas clientes, à captação de clientes. Fazer com que as minhas clientes se sentissem seguras, não somente em relação ao espaço de atendimento, mas também em relação a realizar o procedimento comigo e ter um bom resultado. Porque a gente sabe que um dos maiores traumas de clientes de sobrancelhas são o resultado não ficar como ela gostaria. Sim. Né? E conta pra gente, Marina, você comentou que você fez essa mudança e que você começou a ter mais credibilidade das suas clientes, sentir que elas estavam mais seguras. Sim. Pra quem sente isso também, que a cliente não valoriza, que a cliente não sente confiança, que a cliente não se sente segura, até mesmo a questão de alguém vir te pedir desconto. O que foi, assim, as coisas que você fez que você acredita que mais mudaram, assim, de imediato essa percepção, que quem tá assistindo aqui pode aplicar, assim, de imediato? Perfeito. Quando se trata dos atendimentos em si, do procedimento, uma das coisas que eu fiz que me ajudou demais, em vários sentidos, foi começar a explicar para a minha cliente o que eu estava fazendo ao longo do procedimento. Quando eu comecei, eu tinha que ter um checklist no meu celular e eu ia dando check em várias coisas porque eu esquecia qual era a ordem do procedimento. Até porque eu fazia pouco, fazia ali 2, 3, 4 por mês, então eu não conseguia lembrar. Então eu comecei a falar para a minha cliente qual era o próximo passo, explicar o que eu estava fazendo. Eu iniciava a higienização, então eu perguntava, enquanto eu fazia ali como ela gostava das sobrancelhas dela, eu tinha essa preocupação que a maior parte das profissionais não tinha na época, né? Não existia um procedimento personalizável de design de sobrancelhas. Existia uma padronização muito grande em relação ao resultado. E eu sempre me preocupei, eu sempre me coloquei na posição como cliente e tentava ao máximo deixar a minha cliente mais segura em relação ao meu profissionalismo. Então, com certeza, uma das estratégias que fez muita diferença em relação ao meu posicionamento dentro do procedimento, né, durante o atendimento, era explicar para a minha cliente o que eu estava fazendo. Isso, inclusive, valorizou muito mais o meu procedimento, porque foi a partir daquele momento que elas começaram a perceber, nossa, ela não usa só uma pinça, não é só uma pinça e só tirar pelo. Ela faz a higienização, ela faz o mapeamento, ela me mostra o desenho, ela pergunta se eu quero fazer alguma alteração, se está tudo certo. Para vocês começarem a aplicar isso também. Com certeza. E na sua imagem, que você falou que atendia de Havaianas, o que você mudou, assim, que você achou que fez a maior diferença? Com certeza, uma das coisas que fez bastante diferença naquela época foi um presente que os meus pais me deram, que foi o meu primeiro jaleco. Ai, que legal. Fez muita diferença porque a partir daquele momento eu pude padronizar um pouco os meus atendimentos, né? Então a maneira como eu me acho que eu cheguei até já ver uma foto sua. Tenho. Com jaleco preto, não é? Um preto azul? Eu tive um preto e um azul. Eu já cheguei a ver. Um jeans azul que eu tinha. E você era totalmente diferente, né? Passava uma imagem mais de menina. Era realmente eu acho que foi infantil. bem nessa época que você começou a me acompanhar, porque eu lembro Sim. bem daquela fotinha sua, eu acho que você tá até com uma faixinha, não tá? Sim! Lembra do seu rostinho lá, isso mesmo, me mandando direct. Isso mesmo. Que legal. Naquela época, inclusive, eu fiz uma sessão de fotos com a minha tia, que é fotógrafa, a Tatiana Sampaio.
e eu tive a oportunidade de demonstrar muito mais autoridade. Então foi um conjunto de fatores, né? Eu acredito que com certeza essa padronização, utilizar um jaleco, fez com que as minhas clientes me vissem como uma profissional, né? Como uma especialista. Óbvio que eu deixei de usar Havaianas, eu comecei a usar um tênisinho, uma sandália de salto, né? Foi acontecendo aos poucos, foi realmente uma transição muito natural. Até é uma dica muito boa pra quem, por exemplo, eu não tinha condições de ficar usando várias roupas. Várias roupas! Então, pra gente estar mais bem vestida, compra um jaleco. compra um jaleco e aí começa a usar, assim como a Marina fez. Porque acredito que você também, né? Não tinha muita roupa, então pra não precisar, por exemplo, eu me arrumava pra sair, eu falei, não, preciso me arrumar pro atendimento também. Só que daí fica complicado trabalhar, por exemplo, com rena. Porque eu já perdi roupas boas. Nossa, já perdi muita roupa, Eu também. com rena, tintura, né, mancha de produto do próprio atendimento. E eu também já usei jaleco e tudo, e isso trouxe realmente mais segurança e também é uma forma de você conseguir formalizar um pouco mais seu trabalho, profissionalizar mais o seu trabalho, de uma forma que você não vai gastar muito, porque às vezes as pessoas acham que tem que investir muito para conseguir passar uma imagem mais profissional, e na verdade não, você pode comprar um jaleco, um scrub, ou até um conjunto, né? Você compra um conjunto, uma blusa, uma calça da mesma cor, e fica muito legal para você conseguir passar mais profissionalismo, sem tirar realmente o seu conforto no dia a dia, né? Com certeza, porque isso pra mim era muito importante. O espaço onde eu atendia era muito pequeno, era um pouco mais de 1 metro de largura. Então, naquela época, quando eu fiz esse estúdio, essa clínica ali na garagem, eu lembro que eu comprei um tapete do Marketplace de R$100. A gente pegou uma prateleira antiga, o espelho do meu quarto, colocamos lá e a cadeira. E era ali que eu atendia, eu não tinha espaço, eu não tinha também um mocho, então eu precisava estar confortável porque eu tinha que virar o tempo todo pra eu conseguir atender a minha cliente, né? Se eu tava de um lado, eu tinha que virar a minha cadeira e ir pra um lado, se eu tava do outro, eu tinha que virar a minha cadeira e ir pro outro. Então, de fato, o meu conforto naquele ambiente, além de, claro, ser um ambiente externo, então não tinha nenhum tipo de ventilação, né? Eu passava calor muitas vezes, era realmente... Ainda bem que Curitiba é bem frio, né? Por sorte, quando tá frio, é realmente um frio. É frio mesmo, né? Mas eu tive, assim, óbvio que naquela época eu não imaginava que seria uma estratégia, mas com o tempo eu fui começando a perceber que de fato era muito bom. Inclusive, acho que todo mundo já passou por essa fase, quem passou a se tornar, quem adentrou, na verdade, dentro do mercado de trabalho no geral. Eu não tinha roupa para trabalhar, eu tinha uniforme e eu tinha roupa de sair. Então eu não tinha roupas adequadas para os meus atendimentos. Era short, cropped e uniforme, só. E era normalmente assim que eu atendia até que eu tive o meu primeiro jaleco, né? Então, com certeza, foi uma das estratégias que, inclusive, me impulsionou, porque naquele mesmo ano, em dezembro, eu lembro perfeitamente que eu fiz R$1.600. E eu cobrava R$15 e R$20. Então, naquele mês, eu falei, caramba, tá dando certo. Né? Foi o primeiro dinheiro que eu tive. Na época eu não pagava nenhuma conta. Aquele dinheiro era realmente para ser reinvestido. E foi isso que eu fiz. Eu fui reinvestindo, inclusive. Logo no ano seguinte, eu fui comprando ali os meus primeiros cursos online. Pouco tempo depois eu te conheci dentro das redes sociais. Então eu fui realmente entendendo que a área da beleza ela estava se profissionalizando e eu precisava fazer o mesmo. Dentro ali de 6 meses após o meu primeiro faturamento, o meu alto faturamento de R$1.600, eu ministrei o meu primeiro curso por muita insistência da minha aluna, inclusive, porque ela me mandava mensagem toda semana e chegou um momento que eu falei assim, tá pronto. Não tava. Não tava pronta, não tinha apostila, não tinha nada. Eu falei, tá pronto, vamos marcar. Fiz a minha apostila até lá e falei, vou na cara e na coragem. E foi um curso, assim, maravilhoso. E foi quando você começou a ministrar. Isso. Inclusive, nessa época, a pandemia já estava um pouco mais tranquila, né? Foi no meio do ano seguinte ao início da pandemia. Eu comecei a ministrar os cursos dentro do meu quarto. E daí, assim... Minha mãe sempre foi sensacional, né? Sensacional. Então, ela me ajudava em tudo. A gente tirava a minha cama de dentro do quarto.
A gente colocava 2 poltronas que nós tínhamos na sala pra minha aluna sentar, pra modelo dela sentar, né? Pra ter um ambiente ali agradável pra elas. Eu colocava a minha escrivaninha no meio, daí eu comprei um quadro de lousa, sabe? Coloquei na parede e tinha uma penteadeira que tinha dentro do meu quarto. Eu usava ali de bancada e colocava o meu tapetinho do Marketplace de R$ 100 e a minha cadeira. E era ali que eu ministrava os meus cursos. Caraca. Inicialmente eu cobrava R$ 250 no meu curso, mas já era assim algo surreal pra mim. Pra você ganhar num dia? Com certeza, era muito diferente. Naquele mesmo ano, eu inclusive postei um vídeo nas redes sociais comunicando que eu não faria mais atendimentos de maquiagem. Então foi realmente uma transição para me tornar uma designer de sobrancelhas. E eu aumentei o meu valor um pouco depois. Então naquela época eu passei a cobrar 25 e 30. Então eu aumentei R$ 10 cada um. O design, que era 15, passou para 25 e o design maisena, que era 20, passou para R$ 30. E claro que o meu faturamento também foi aumentando, né? Olha, pra vocês verem, viu? Que não tem tempo ruim, não. A Marina foi e começou a dar curso, porque eu recebo muita mensagem assim: ah, eu quero muito dar curso. Tem pessoas pedindo, que é o maior indicativo, não é Com só certeza. vou dar curso porque isso dá dinheiro, né? Tem muita gente que começa a ministrar cursos com esse intuito, com esse pensamento. Sim. O seu caso foi Por uma insistência de uma aluna pedindo, e tem pessoas que às vezes a aluna pede, as pessoas pedem, E ainda assim. e eu não tenho espaço bom, não tenho onde ministrar, meu espaço é muito pequeno. Comigo também foi da mesma forma. Eu lembro que meu estúdio era minúsculo, gente, minúsculo. Era menor do que a recepção da clínica. E aí tinha um banheirinho bem pequeno mesmo, e eu conseguia colocar uma aluna. Aí eu lembro que eu ministrava curso assim pra uma aluna também, bem pequenininho o espaço. E uma aluna me mandou mensagem: ah, tá eu e minha amiga e nós queremos fazer o curso. Falei, pronto. Como é que eu vou enfiar 2 pessoas aqui pra fazer curso? E aí, 2 modelos, eu só tinha uma cadeira na época. Falei, tá, mas vem que a gente dá um jeito. Nunca tinha dado curso pra 2 pessoas. E fiz o curso. Aí uma fez uma modelo, a outra fez a outra, uma de cada vez. Consegui ministrar. E era uma coisa que era pra eu falar: não vem não dá certo, Mas deu não um cabe, jeito. não deu. E da mesma forma você também. A pessoa tava ali insistindo, ao invés dela afastar. Às vezes a gente perde muita oportunidade na nossa vida por bobeira, por falar, não dá certo. Ela pegou, arrastou a cama dela e deu o curso ali mesmo no quarto. Que incrível. Foi dessa maneira, inclusive, que eu comecei a trazer mais autoridade para as minhas clientes. Com certeza. Porque a partir do momento que nós ministramos curso, né, que nós nos tornamos professoras, mentoras, isso faz com que a cliente nos enxergue como uma autoridade maior. Então, eu comecei a ministrar esses cursos e, de fato, eu tinha alunas interessadas. Então, eu fechava pelo menos ali em torno de 2 cursos por mês. Então, eu já tinha um faturamento mais alto do que eu teria normalmente, né, sem esses cursos. E eu fui me profissionalizando cada vez mais. Quando foi 1 ano e 2 meses depois de iniciar na garagem da casa da minha avó, eu inaugurei o meu próprio espaço. Então, que é o que você tá hoje. Exatamente. É o Marina Duarte Beauty, né? Atualmente, nós somos uma clínica especializada em embelezamento do olhar. Então, nós temos procedimentos para embelezamento do olhar. Atendemos também unhas. Fazem um pouco mais de 2 anos que eu tô nesse espaço. A gente tá cada vez melhorando mais a experiência para as nossas clientes. É realmente um investimento que nós fazemos com muita frequência. E, claro, tenho investido muito, no geral, em relação ao meu desenvolvimento como profissional. Inclusive porque, apesar de eu já acompanhar a Emily há muitos anos, o primeiro curso que eu comprei com ela, né, a primeira compra que eu fiz foi a formação. Foi a formação, no né? ano passado. Você entrou na primeira turma, em 2023. Exatamente. E aí, quando você entrou, seu faturamento era de quanto? Naquela época, eu atendia de quarta
Não. De quinta a sábado. E eu tinha um faturamento na empresa de uns 8 mil reais. Creio eu que era mais ou menos isso, 8 mil E aí reais. você entrou na formação e aumentou, porque eu lembro que você recebeu o troféu no evento. Isso, eu recebi sim. Você entrou em fevereiro, o evento foi em abril e recebeu o troféu da Sky. Sim. E foi bem mais do que isso, né? Foi em torno de uns 15, eu lembro que você Foi, tinha me sim. mandado. Praticamente dobrou o faturamento. Sim, foi realmente... Na verdade, foi isso, Foi, né? dobrou. Foi, eu lembro que quando eu te anunciei e te chamei pro palco, era tipo 15.600, 700, por aí. Foram em torno de 3 meses, né, de formação. Sim. Até que eu atingisse esse faturamento. Naquela época, eu lancei o meu curso online, que foi realmente uma realização muito grande, porque eu sempre tive muita vontade de estar dentro do meio digital. Que foi o Designer que Enriquece. Exatamente, meu primeiro curso, Design que Enriquece. E, obviamente, eu fiz esse lançamento sem ter muitas orientações, porque eu fiz ele um pouco antes de entrar na formação, inclusive. Foi antes. Isso, foi uma semana antes. Ai, caramba. Eu abri uma live no TikTok E foi. e, assim, deixei aberto, né? Então, as minhas alunas puderam comprar ali ao longo do tempo, até que em determinado momento eu comecei a ter a orientação da formação e daí sim me planejei para fazer um lançamento de curso, né? Que foi a partir daquele momento ali que eu comecei a fazer os lançamentos. Que legal. E você expandiu tanto, né, nesses 3 meses, eu lembro que você expandiu tanto em aumento de clientes, o seu espaço também expandiu, trouxe outros procedimentos. O que você acredita, assim, que foi fundamental pra você? Porque foi um período, um curto espaço de tempo pra você dobrar, assim, sair de 8 pra 15, né, quase 16 mil reais. O que você aplicou, assim, que te trouxe esse retorno imediato? Eu acredito que nós, designers de sobrancelhas, principalmente iniciantes, né, que ainda não adentraram nesse mundo como empresárias, temos muita dificuldade na parte administrativa da empresa, né? Então, até aquele momento, eu me considerava apenas uma designer de sobrancelhas. Eu não considerava que eu era uma empresária. Inclusive, foi justamente naquela época, nessa virada de chave, que eu comecei a chamar as minhas seguidoras de surgiu empresárias. o bordão, né? Exatamente. Então, eu acredito que grande parte da estratégia responsável por esses resultados foram a administração que eu passei a ter dentro do meu espaço. Gestão de marca mesmo, né? Exatamente. De você se ver como uma empresa e realmente levar a sério o seu negócio. Com certeza. E foi quando você começou a expandir e crescer cada dia mais. Eu comecei a me enxergar como uma empresária. A contratação de novas artistas, novas profissionais e novas funcionárias dentro do meu espaço, ela foi graças a isso, porque antes eu não acreditava que eu seria capaz de gerir uma equipe, né? Então, isso foi acontecendo e é claro que quando você faz um investimento certeiro, você tem retorno, né? Então, a contratação de uma secretária para responder as mensagens das clientes foi extremamente importante, porque as clientes passaram a ter uma experiência muito melhor através do WhatsApp, que no meu ponto de vista ali é um segundo momento onde elas têm ali uma primeira impressão sobre o seu atendimento, né? Primeiro na rede social, depois vai ali pro Instagram, essa comunicação através das mensagens. Foi uma diferença drástica, eu passei a captar muito mais clientes, porque eu respondia as mensagens do WhatsApp e eu respondia à noite, que era um momento que eu tinha tempo para fazer isso. Você não tinha gestão de tempo. Exatamente. Foi uma mudança tanto para sua empresa quanto também para você, né? Sim. Na sua rotina, na sua evolução. Como uma carreira profissional. Porque se eu continuasse daquela forma, eu não teria noção de até onde eu poderia chegar. Se eu não conseguia nem ao menos responder as mensagens, o que mais eu conseguiria fazer? Né? E você teve um crescimento muito grande no Instagram também, né? Sim. Muito, muito grande. Como foi pra você? Naquele período eu comecei a aplicar várias estratégias e eu sou uma pessoa que aprende muito vendo, assistindo acontecer.
E através da própria formação, eu tive acesso às informações que complementaram esse conhecimento. Foram essenciais para que eu pudesse, de fato, colocar em prática. Então, com certeza, a comunidade que eu criei, né, em relação às minhas seguidoras, as empresárias que me acompanham, fez bastante diferença, porque as pessoas passaram a querer fazer parte disso. Os conteúdos de conhecimento que eu passei a entregar para as minhas seguidoras também foram essenciais, porque eu, de fato, sempre gostei de entregar algo que iria agregar na vida delas, e elas tinham um interesse em me seguir, era realmente uma troca de interesses, né? Elas queriam aprender comigo e eu queria tê-las ali dentro do meu perfil. Eu cresci também com uma rapidez muito grande no TikTok, que foi uma rede social que naquela época era muito pouco aproveitada pela nossa área, né, da área de sobrancelhas. Então, literalmente no primeiro vídeo que eu postei, eu viralizei. Que legal. E tive uma quantidade muito grande de seguidores, tanto no Instagram quanto no TikTok. Foi aumentando cada vez mais. E eu acho que você tinha em torno de uns 2.000 seguidores, 3 quando mil. eu comecei, uns 3 mil. Por aí, hoje você tá com... Hoje eu estou com 13 mil seguidores. Olha, 10 mil 10 seguidores, mil seguidores a mais. No TikTok eu não tinha nenhum, hoje em dia acho que eu tô com 38 mil seguidores. Caraca! E é muito legal que você saiu de uma profissional que só fazia ali os serviços, que só atendia, pra ser realmente uma referência na área, né? Sim. Que hoje você tem aí parceria com marcas, tem os seus cursos, tem as suas alunas, tem a sua comunidade também. Então foi um crescimento, assim, muito grande em um curto espaço de tempo, né? Com certeza. As redes sociais, o posicionamento que eu tive, ele foi essencial. E eu quero que vocês percebam qual foi a ordem disso. Primeiro, eu me profissionalizei como designer de sobrancelhas. Então, eu foquei no meu procedimento, eu me preocupei com o meu resultado para com a minha cliente. Depois, eu passei a me dedicar à experiência da minha cliente. Então, eu comecei a investir nisso. O jaleco, o espaço, o jardim que eu reformei, tudo isso foram investimentos que fizeram com que a experiência dentro da garagem da casa da minha avó fosse melhor. E somente depois disso, somente depois de estar dentro de um estúdio, que eu comecei a me dedicar às redes sociais. Então foram passos de prioridade. Inclusive, eu só pude me dedicar mais às redes sociais justamente porque eu diminuí os meus atendimentos. Então, eu tinha outras profissionais para atender as minhas clientes e pude passar a produzir conteúdo para as minhas alunas. E foi um processo difícil, né? Que eu Com lembro que certeza. você perreava. Eu lembro que você chegou até me falar que não tinha tempo pra produzir conteúdo. E eu dei um puxão de orelha em você. Eu falei, vai em frente, tira um diazinho. Pra mim foi também essencial isso, sabe? Eu ter essa responsabilidade, porque às vezes a gente, quando tá focada ali em crescer profissionalmente, a gente acha que a gente só vai crescer se a gente focar só em atendimento. Sim. Vai, com toda certeza. Seu faturamento vai ser, nossa, lá no teto. Vai ser alto. Só que chegou um período, eu sempre conto essa história porque isso aconteceu em 2020, foi. Eu lembro que no Natal de 2020, eu tava atendendo, eu atendi até, sei lá, 9 horas da noite, 10 horas da noite. Eu cheguei a pedir licença para uma cliente pra vomitar. Porque eu acordei 6 horas da manhã, comecei a atender ali às 7, dia 24, véspera de Natal. E eu atendi a manhã toda, almocei bem daquele jeito, correndo. E voltei a atender, eu sempre tive, com rotina de atendimentos, eu sempre fui muito regrada. Sim. Sempre tive meu horário de almoço, porque eu tenho pressão baixa, então se eu não comer eu passo mal, literalmente, né? Então, com o almoço eu sempre fui muito regrada, mas eu não tomava café da tarde. E aí, como era véspera de Natal, atendimentos assim no talo, eu tinha encaixe de cliente, então não tive tempo de parar mesmo. E eu cobrava muito barato. Então, para eu conseguir faturar bem, eu tinha que trabalhar demais e usar muito a minha força ali, né? Não força, que a gente não se esforça realmente, mas usar muito o meu manual. Sim. E aí foi dando 9 horas, quase 10 horas da noite. Minha última cliente, pedi licença pra ela pra vomitar. Por quê? Eu tinha almoçado daquele jeito meia boca. Passei a tarde toda atendendo, não tomei um café da tarde, não tomei uma água.
E aí, depois daquilo, aí eu acabei indo, né? Fui passar a véspera de Natal com a minha família. Eu não aguentei ficar até meia-noite, nem tomei banho pra véspera de Natal. Não aguentei ficar até meia-noite, fui dormir. E aí, no outro dia, eu acordei me sentindo péssima. Eu falei, cara, eu não quero isso pra mim. Eu acho que tá na hora de mudar. E aí foi quando eu comecei, porque algo que eu sempre falo, boa técnica é obrigação de todo profissional, mas o que vai te levar além é o que você faz acima, né, do que aquilo que as pessoas estão fazendo, né? O que vai te levar pro lugar onde você quer, o que vai te fazer realmente faturar mais, é o que você faz além. Então, por exemplo, a Marina falou aqui, foi justamente isso. Começou a entregar experiência, começou a entregar um diferencial e se dedicar também para outras vertentes, porque se você não olha para sua empresa, para o seu trabalho hoje como um negócio de verdade, você vai girar num carrossel eternamente. Eu conheço pessoas próximas que estão aí há 10, 15 anos na área da beleza, que era pra estar, tipo assim, muito faturando muito, tendo não só de faturamento, porque o dinheiro ele é consequência na nossa vida, mas era assim, pra ter um nome muito grande, que era pra ter uma condição de vida melhor, sabe? Uma qualidade de vida bem melhor, e não tem, por quê? Dedicou o tempo na coisa errada. Então, foi justamente o que você começou a fazer. Começou a tirar ali uns dias. Eu falei, tira uns diazinhos pra você se dedicar. E foi o que aconteceu. Por quê? Eu comecei a tirar toda segunda-feira, né? Toda segunda-feira pra conseguir focar no meu negócio, focar no crescimento, produção de conteúdo. Porque eu sabia que era aquilo que ia me tornar referência, que ia me trazer mais visibilidade. Sim. Porque não basta só você ser excelente profissional, ter uma excelente técnica, ou, por exemplo, igual a Marina, ela fez tudo perfeito, excelente técnica, excelente atendimento, mas do que adianta você entregar algo muito bom e ninguém saber disso? É a mesma coisa da gente ter ali uma joia muito valiosa, mas esconder ela do mundo, entende? Então, quando você começa a ter essa percepção, as coisas começam a mudar, assim como mudaram pra você, né, Marina? Com certeza. Eu acredito que todos esses fatores são um conjunto que irão te levar até o seu destino final, né? Até a tua intenção final. E como eu comentei, inicialmente, a minha única intenção era ter um bom atendimento, um bom resultado. Então, foi a isso que eu me dediquei. Até que eu percebi que o meu sonho era muito maior do que isso. Eu não queria ser somente uma designer de sobrancelhas para sempre. Eu queria também ministrar cursos, eu queria ter uma comunidade, eu queria ter alunas no online. E eu comecei a tomar atitudes que me levariam a esses resultados. E foi, de fato, um desenvolvimento que foi acontecendo naturalmente. Principalmente porque a gente sabe que hoje em dia as profissionais elas têm acesso a muito mais informação do que a gente tinha naquela muito época. Mais. Eu tive que forçar muitas coisas que aconteceram. Eu fui percebendo ao longo do tempo e aquilo foi acontecendo. Hoje em dia, as profissionais que iniciam na área, elas inclusive já iniciam com a percepção de que é uma área próspera, de que é uma área boa. E antes a gente não tinha. Não tinha essa... gente. Não tinha nem isso. Não tinha nem isso, nem essa percepção do quanto a área poderia ser próspera realmente, do quanto a área poderia entregar, do quanto poderia crescer. Sim. A gente não tinha nem isso. Te deu um tiro ali no escuro e viu que torceu pra acertar. Com certeza. Exatamente. E o que você fez, assim, que você acredita que foi o mais essencial pra você sair de uma profissional comum e se tornar uma profissional referência, chegar no nível que você está hoje? Eu acredito que toda profissional referência tem uma especialidade. Então eu me forcei a encontrar no que eu seria especialista. Profissionalmente falando, como designer, com certeza o meu atendimento ele é muito mais voltado para o natural. Então, de um ponto de vista do meu cliente final, da minha cliente de atendimentos, eu sou uma especialista em sobrancelhas naturais. Eu entrego aquilo que ela quer. É um procedimento personalizado. A minha cliente tem a liberdade de escolher como a sobrancelha dela vai ficar ao final do atendimento, né? O resultado final do meu procedimento.
planejamento. Então, com certeza, essa atitude perante ali o meu entendimento como designer de sobrancelhas foi ter uma especialidade, foi ter ali aquilo que me faria ser uma referência em relação às minhas clientes. Em relação às minhas alunas, foi de fato o conhecimento que eu passei a compartilhar, inicialmente de forma gratuita, né, para que elas pudessem visualizar qual era o meu potencial como professora através dos cursos online, principalmente. E depois, né, eu passei a ofertar os meus cursos online pagos. E isso foi algo que fez muita diferença, não somente financeiramente falando, porque é claro que o curso online ele é uma excelente oportunidade para você ter financeiramente um retorno sem que você faça tanto esforço a longo prazo, né? Porque você vai lá, você grava o curso, você faz o lançamento, você faz o suporte, mas você não precisa estar ali presencialmente se dedicando à sua aluna para que ela possa se formar com você, né? E isso financeiramente falando foi muito bom para mim, porque eu pude continuar atendendo as minhas clientes, que até hoje é o meu foco, porque atualmente a minha principal intenção é expandir o meu espaço presencial, né? E conseguir ter essas alunas no online, porque hoje em dia uma profissional que é referência, quando não tem curso online, as pessoas estranham. Como assim você não vende curso online? Como assim você ainda não fez esse investimento? Além de ser um retorno financeiro, também, na minha opinião, tem uma representação de autoridade. Faz com que você tenha uma autoridade maior quando você ministra cursos no geral. Perfeito. E como é pra você hoje ser mentora, ter as suas alunas? Eu acho que é uma realização profissional muito grande. Sendo sincera, não era o meu sonho, porque eu não sabia que poderia ser um sonho. Eu não imaginava que a nossa área ia se profissionalizar a ponto de nós termos mentoras, de nós termos profissionais que são tão referência dentro da área da beleza. Eu não imaginava que isso iria acontecer. Então, até que as coisas acontecessem, eu não tinha exatamente a noção de que eu teria alunas, que eu poderia transformar a vida dessas pessoas até acontecer de fato. E você foi obrigada a dar curso, né? Exatamente, a minha aluna me obrigou. Insistiram. Pra vocês verem quando é chamado, né? Quando é pra acontecer, quando é pra ser, todas as coisas vão cooperar pra que aquilo aconteça, né? Sim, com certeza. Só que vai da gente estar atenta pra ouvir esses sinais. Sim. E fazer acontecer, não importa o que seja, não importa onde seja. Começar a se dedicar. E realmente não ter vergonha, não ter medo, porque a Marina poderia muito bem, porque eu já ouvi muita gente falando, não dou curso porque eu atendo no meu quarto, atendo da minha casa, e não tem como. Mas tem como sim. Se você tem conhecimento para passar, se você sabe que você tem potencial para ensinar alguém a ter outra profissão, a crescer, faça, sabe? Sempre vai ter alguém com conhecimento abaixo de você que tá precisando daquilo que você sabe, querendo aprender com você. Exatamente, para que possa crescer também, para que possa prosperar. Eu falo que é propósito mesmo, sabe? Sim. Ter tantas vidas mudadas, tantas vidas transformadas. Com certeza. Maravilhosa. É justamente isso que me faz amar ainda mais a área da beleza, né? De todas as realizações profissionais hoje em dia, eu realmente atingi um patamar financeiro que eu nem mesmo sabia, né, que iria imaginar. Que era capaz. Exatamente, eu não sabia que iria se realizar. E a área da beleza que me proporcionou isso, né? Hoje em dia eu sou de fato proprietária do Marina Duarte Beauty. Atualmente nós estamos em uma reforma, em um rebranding. É isso que eu ia perguntar. Tá mudando o espaço, Estamos né? mudando. Tá ficando lindo. Devido, né, à minha imaturidade, na época que eu comecei dentro da área, eu tinha um posicionamento completamente diferente. E eu, de fato, me portava como uma profissional mais infantil. E quando eu inaugurei o meu estúdio, eu só tinha 18 anos, né? Então, eu decorei ali da maneira como eu me identificava naquela época. E as coisas foram acontecendo ao longo dos meses e eu fui mudando tudo aos poucos, né? Eu fui notando que não necessariamente
necessariamente a identidade visual do ambiente onde eu estava trabalhando, da minha empresa, estavam me agradando. Então eu senti a necessidade de mudar, de fazer um rebranding e é nesse processo que nós começou estamos. no evento, né, do Power Woman esse ano. Começou que eu no lembro evento. que você, no próprio evento, né, a gente, Isso mesmo. foi uma das coisas que a gente trabalha no Power Woman presencial, é justamente essa criação de marca, essa criação de experiência. Com e certeza. a Marina falou, chega aqui, tipo uma ideia, e tá executando. Foi que é o isso principal, mesmo. você aprender, ter conhecimento, ter os insights ali, que é o mais importante, e já partir pra ação. E como tá sendo esse processo de criação, de rebranding, né, de marca pra rebranding. você? Nossa, tá sendo delicioso, tá sendo muito gostoso de ser feito, porque era algo que eu realmente sentia a necessidade. Que te incomodava, Me né? incomodava. E como você falou, foi algo que começou ali no evento, porque eu tive, assim, um start. Eu percebi que eu não tinha um nome para minha técnica, né? Eu estava ensinando uma técnica que eu desenvolvi ao longo dos anos, mas que eu ainda não havia nomeado. E foi ali naquele mesmo momento, eu peguei o caderno e comecei a escrever. E quem me acompanha sabe que eu falo muito sobre dinheiro no meu perfil, porque a gente sabe que no final das contas, um dos resultados que mais vai contar é o financeiro. Com né? certeza. Quando a gente vive de sobrancelhas, né? Quando a gente trabalha realmente em pró de ter um retorno financeiro. E eu comecei a atrelar, a tentar conectar o posicionamento e a mensagem que eu passava para as minhas seguidoras e alunas através do meu Instagram para as minhas clientes também. Afinal, em Curitiba, onde eu atendo em um bairro excelente. O meu valor, ele não é um valor baixo em comparação com os demais, ele é um valor mais alto. E isso faz com que, de fato, o meu atendimento seja mais elitizado, de certa maneira. E eu senti a necessidade de padronizar isso em outros sentidos. Tanto em relação ao meu posicionamento nas redes sociais com as minhas seguidoras, com as minhas alunas, mas também em relação à identidade visual que a minha marca tinha. Então foi dessa maneira que eu decidi que a minha técnica se chamaria Golden Brows. Depois disso, coincidentemente, eu lembrei que em dezembro do ano passado nós fizemos para as nossas clientes um drink no Natal que se chamava Drink de Ouro. Coincidentemente tinha essa mesma identidade e foi uma coisa que aconteceu muito naturalmente. Eu linkei, sabe quando você sabe que é pra ser daquela forma? Sim. Eu falei, isso. Foi no evento mesmo. Foi você no evento. Foi anotando tudo. Eu fui tendo as ideias, a minha mãe do meu lado, e eu falei, não, vai ser isso, é isso que eu quero fazer. E a sua mãe super te apoia, Com super acolhe certeza. todas as suas ideias. Com certeza. E hoje ela trabalha junto lá com você também. Trabalha sim, Como que é esse processo de vocês duas juntas? É muito gostoso, é muito tranquilo, porque a gente tem uma excelente relação. Ela tem me ajudado muito profissionalmente falando nesse meu desenvolvimento, porque nós sabemos que nós que empreendemos temos um tempo muito curto para fazer todas as coisas que nós somos responsáveis. Então ela me auxilia não somente na administração, mas até mesmo no emocional, né? É muito, muito legal você ter uma pessoa que te apoia a ponto de trabalhar com você. Inclusive, ela tem me ajudado na própria reforma, né? Então, sim, tem acompanhado, vocês estão pintando. A gente pinta juntas, a gente reforma juntas, enfim. Tem sido, assim, um processo muito, muito gostoso. E é óbvio que ela também tem a autoridade em opinar, né? Em me auxiliar nas decisões do estúdio. E tendo uma pessoa mais velha junto comigo, né? Uma mulher mais experiente, eu tenho certeza que eu tenho optado, sim, pelas melhores decisões para mim, para minha carreira, porque o meu sonho é muito maior do que o local onde eu estou. Sempre tem que ser assim, né? Com certeza, com certeza. E você pretende expandir cada dia mais. Sim. E tem que ser assim, né? Vai crescer cada dia mais. Que incrível. Marina, e conta pra mim, né, todo esse processo seu de crescimento, de você se transformar mesmo como profissional. O que foi, assim, a virada de chave que você teve através da formação Power Woman para você chegar onde você tá hoje? Eu acredito que um dos principais insights que eu tive ao longo desse período foi realmente me colocar
no lugar de uma empresária, me visualizar como uma mulher que tem uma empresa, que visa resultados melhores, resultados maiores e principalmente investir em conhecimento. Eu tenho certeza que a virada de chave naquele momento foi fazer um investimento financeiro no meu conhecimento, fazer um investimento para aprender com quem está nos locais onde eu quero chegar. Eu acredito que a gente deve ensinar aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vive, e você, Emily, faz isso muito bem. Você faz isso da maneira como eu acho que deve ser feita. Então, esse investimento em conhecimento, todos os insights, todas as informações, inclusive até mesmo empresariais que eu tive ao longo da formação e ao longo da mentoria também, foram essenciais para que eu pudesse me desenvolver profissionalmente. Maravilhosa. E teve um crescimento incrível em tão pouco tempo. Sim. E vai fazer ainda mais sucesso. Com certeza, Marina, a gente tem um quadro aqui que chama Confissões de uma Empreendedora. E eu quero saber, eu e todas nós, né, aqui, queremos saber qual foi, assim, a situação mais estranha, mais inusitada que já aconteceu com uma cliente em atendimento. Uma cliente em atendimento? Em atendimento ou em toda essa carreira que você tem aí, todos esses anos. Meu Deus, uma situação inusitada que aconteceu. Estranha, inusitada, algo ruim que aconteceu. Algo ruim. Bom, Curitiba, por mais que seja uma cidade imensa, é um ovo. Todo mundo se conhece. E isso não foi só uma vez, acontece com muita frequência. Certa vez eu tava atendendo uma cliente minha, a Malu, que inclusive veio da garagem. A mãe dela... Ela citando não. Não vai falar mal, né? Não, claro que não. Pronto, não vai falar mal da cliente. Não, ela é minha cliente até hoje. Ah, que legal. Na verdade, foi muito engraçado o que aconteceu. Ah, tá. É uma situação engraçada, então, Isso. gente. A mãe dela ficava no jardim, na época que eu atendi em casa, ficava lendo e eu atendendo a Malu. E certa vez eu tava atendendo ela no meu espaço e eu tenho outros profissionais. E uma das outras profissionais estava atendendo um menino, um homem. E a gente atendendo e tal, nossa, passaram minutos. A gente estava quase no final do procedimento. E a Malu tava fazendo uma cara meio assim, sabe? Ela tava estranhando alguma coisa. Ela olhou pro lado, era o irmão dela, que tava sentado na cadeira ao lado da profissional. E não sabia. E não sabia. Ela já tinha, óbvio, indicado, já tinha comentado sobre o nosso espaço, sobre os nossos procedimentos. E acabou que eles se encontraram ali, foram sem querer, agendaram no mesmo dia. E não foi a única vez que isso aconteceu. Já aconteceu de cunhadas se encontrarem dentro do nosso espaço, já aconteceu de amigas se encontrarem. Inclusive, isso prova que o procedimento que nós fazemos dentro do estúdio, ele é tão bom que as nossas clientes indicam para pessoas extremamente próximas. E vem gente, que incrível. Exatamente. Que incrível. E é sempre muito engraçado toda vez que acontece, porque a gente não imagina que as clientes se conheçam, né? Mas... E é super gostoso, é né? muito gostoso. Ter cliente que encontra outra cliente. Com certeza. E fica conversando e bate papo. Nossa, demais. É muito bom. Que legal. E agora a gente vai para um outro quadro. Esse aqui eu quero ver como você vai se sair. Nós temos um quadro aqui no Beautycast que se chama Jogo Rápido. Basicamente, eu vou te fazer uma pergunta e você tem que responder a primeira coisa que vem na sua mente. Primeiríssima. Não pode pensar muito. Tem que ser rápido. Tá bem. Preparada? Vamos lá. Vamos lá. Uma palavra. Beleza. Um sentimento. Amor. Dinheiro é? Felicidade. A mesma coisa que o Zé falou. E o Zé falou sorrindo. Um arrependimento. Não ter começado antes. Um talento seu. Aprender coisas novas com facilidade e com vontade. Perfeito. Não vivo sem? A minha profissão e com certeza as minhas alunas e os resultados que eu trago tanto para a vida das minhas clientes quanto para quem aprende comigo. Perfeita. Um medo seu? Gente, eu vou ser bem sincera. Sabe qual que é o meu maior medo? É machucar minha mão. Porque
que eu vou ter que parar de trabalhar. Ai, meu Deus. Eu você, penso sabia, em- você sabia que tem seguro pra mão? Sério? Aham. Tem como você pagar um seguro pra sua mão, que se acontecer alguma Aham. coisa e você parar, ter que parar de trabalhar, Sim. você recebe por isso, Eu, sabia? eu penso constantemente nisso. Porque se eu machucar a minha Eu mão, sei meu disso braço, porque normalmente cirurgiões fazem isso. Aham. E de fato, assim, eu não poderia nem mais ensinar, eu não poderia nem mais ministrar curso. Online tem como. Mas daí teria que ser os anteriores. Aham. Eu não poderia Aham. continuar gravando. Mas vai acontecer, pelo amor de Deus. Não, Deus me livre. Mas é um medo. É um medo real. É É um real. medo de todo mundo, realmente. Eu tomo muito cuidado com as minhas mãos. Eu também, imagina. É um perigo. O que te faz chorar? Em um ponto negativo, quando eu me sinto insuficiente, quando eu me sinto incapaz. Em um ponto positivo, chorar de felicidade. Com certeza é quando eu atinjo meus objetivos. Maravilhosa. Qual a sua maior conquista até agora? Eu acho que a minha maior conquista foi provar de uma maneira boa para as pessoas que sempre me apoiaram de que eu de fato fui capaz. Eu não levo em consideração quem não acreditou em mim. Eu sempre me preocupei muito mais com as pessoas que me apoiaram e me ajudaram em todos os sentidos. Então, quando uma cliente muito antiga, ou então quando uma amiga, ou então quando algum familiar meu percebe que tá dando certo, que tá acontecendo, eu com certeza me sinto ainda mais realizada. Maravilhosa. E qual o seu maior sonho? Sendo bem sincera, não tem assim algo em específico, porque Aham. toda vez que eu atinjo um objetivo, eu tenho um novo sonho. Aham. Mas eu tenho certeza que o meu maior sonho é mudar assim drasticamente a realidade da minha família e a realidade financeira da vida das minhas alunas, né, que confiam em mim, confiam nos meus conhecimentos, na minha experiência. Perfeito. Se você pudesse deixar uma única mensagem para todas as pessoas do mundo, qual seria? Eu acho que eu falaria que vocês devem estar preparadas para a sua sorte. Eu acredito sim em sorte, porque as oportunidades existem e elas simplesmente aparecem. E se você não estiver preparada, se você não estiver em uma posição de aproveitar aquela oportunidade, você vai deixar ela passar e às vezes é aquilo que vai fazer com que os seus maiores sonhos sejam realizados. Então eu acredito que estar preparada para as oportunidades, para a sorte, de fato estar no corredor, né, onde as portas se abrem, é o meu conselho para todas que Eu estão acho que assistindo. em uma das nossas conversas, acho que você chegou a comentar sobre isso. Teve alguma situação assim que aconteceu, que você sentiu que você poderia ter crescido, tido uma oportunidade muito grande, mas você não estava Não preparada? aproveitei. Com certeza, já deve ter acontecido. Em específico, não sei se eu lembro, mas com certeza já aconteceu, porque eu comecei muito nova dentro da área, então eu era realmente muito imatura, e eu só fui começar a perceber as oportunidades que eu deixava passar, acho que na primeira vez que eu de fato aproveitei uma oportunidade, porque eu sempre deixava com que a minha timidez, com que a minha vergonha falasse mais alto. Não à toa que em todos os eventos presenciais a Emily tem que pedir para eu parar de levantar a mão. Porque para mim levantar a mão, falar o meu nome é uma oportunidade e eu nunca deixo passar. Aham, perfeito. E você falou que você era tímida e você desenvolveu super bem isso, né? Com Porque hoje certeza. você se comunica muito bem, é uma grande uma comunicadora. Acho que Obrigada. você fala super bem. E como foi pra você se desenvolver com isso, né? De ser uma pessoa tímida e hoje em dia a comunicação ser um de seus grandes, assim, talentos mesmo. Eu acredito que a timidez, ela é uma característica até uma certa idade. Depois de uma certa idade, ela passa a se tornar imaturidade. Então, quando uma pessoa que, né, assim, já é uma pessoa adulta, não consegue nem dar oi para outra pessoa, não consegue nem cumprimentar, eu não acho que seja timidez, eu acho que seja até um certo desrespeito, né? Então eu comecei a observar que em várias situações eu estava sendo desrespeitosa. A pessoa chegava e eu me colocava numa posição tão insignificante que eu não conseguia nem mesmo dar oi. E eu
percebi ao longo do tempo, né, quando eu comecei de fato a trabalhar, quando eu comecei a atender as minhas clientes, que eu precisava desenvolver isso. E uma das viradas de chave que eu tive em relação à minha comunicação foi que eu nunca falei da mesma maneira com a minha melhor amiga e com a minha mãe. Ou então com o pastor e com o meu pai. Ou então com o professor e o meu namorado. Eu nunca tive a mesma comunicação com pessoas diferentes. Então, por que deveria ser diferente com a minha cliente? Eu passei a ter uma comunicação destinada aos meus atendimentos, uma comunicação destinada às minhas clientes e às minhas alunas. E eu levei isso a sério, né? Eu percebi que existia a necessidade de ser uma pessoa mais contida, de ser uma pessoa até mesmo mais formal em determinadas situações. Todo mundo sabe disso, é óbvio, mas a gente não percebe. Então, eu passei a desenvolver essa fala mais pausada, onde eu realmente penso no que eu tenho que falar antes de falar, e isso fez muita diferença pra minha comunicação no geral. Até porque antes eu falava muita gíria, eu falava muito rápido, e às vezes nem falava, né? Só ficava e é muito bom a gente desenvolver essa comunicação, principalmente para as redes sociais. Com certeza. E eu concordo plenamente com o que você falou, que a partir de um certo momento, a timidez, né, essa vergonha de falar, de se comunicar, passa a ser imaturidade. Sim. Principalmente quando se trata de trabalho, tá? Tem Sim. muitas pessoas que até hoje chegam pra mim no direct e falam que não conseguem gravar stories. Pessoas que nunca abriram a câmera do Instagram e que estão há muito tempo na rede social, estão há muito tempo no Instagram, porque, eu não consigo falar, eu não sei como falar, eu não sei me comunicar bem, ou tenho timidez, tenho vergonha. Gente, a partir do momento em que você precisa daquilo pra trazer sustento pra sua casa e você não faz, aí eu já acho irresponsabilidade. Nem com ninguém ou com a sociedade, mas com você mesma, sabe? De você mostrar pra você que você consegue fazer uma coisa que é simples. Claro que excluo casos que tem pessoas que realmente têm problemas, né? Problemas de saúde mesmo, mentais, de que não consegue se comunicar, tem fobia social, aí tudo bem. Mas se você sabe que você precisa daquilo pra você conseguir crescer, que aquilo vai ser importante pra você ser mais reconhecida, pra você ter mais visibilidade, que aquilo vai te trazer mais clientes, vai te trazer mais dinheiro, vai te fazer ser bem vista como profissional, porque é que você não está fazendo, Com tá? certeza. Então a Marina falou algo aí que eu quero que vocês levem aqui desse episódio, principalmente aí pra gente finalizar, e que vai mudar a vida de vocês realmente, porque a comunicação, ela me abriu portas. Eu também era uma pessoa muito tímida, ao ponto de uma cliente mais bem vestida deitar na minha maca, entrar na minha casa pra eu atender, entrar no meu espaço, e eu trancar a minha boca, eu não conseguia falar, entende? Se tremer inteira. Ficava insegura, eu não conseguia gravar stories, porque eu tinha medo do que as pessoas iam falar, e realmente falavam, já falaram que minha voz era irritante. Hoje em dia eu mudei muito a minha comunicação, realmente minha voz era irritante, mas eu tive que desenvolver e mudar, e principalmente ter muita prática pra chegar onde eu estou hoje, pra eu conseguir conversar, assim, eu era muito tímida, por exemplo, de conversar, assim, com alguém, tipo, Olho no bate-papo, e hoje em dia é uma coisa super natural que eu ficaria horas. Eu lembro que antes de eu dar o meu primeiro curso, eu não dormia à noite, porque o meu medo não era nem dar o curso, não era nem relacionado à técnica. O meu medo era ter que conversar com a aluna. Hoje em dia as alunas vêm aqui, né, tanto no evento quanto também nos cursos presenciais. Nossa, mas falta ter que trancar a boca minha pra eu não conversar. Falta tempo pra conversar, entende? Então foi uma coisa que eu fui desenvolvendo e que mudou totalmente a minha rede de network, mudou totalmente o meu negócio. E acredito pra você também, né? Com certeza. Eu acho que muitas vezes a gente não consegue, nós profissionais da área da beleza, enxergar que os nossos resultados estão diretamente ligados às nossas redes sociais.
né? Então, muitas profissionais têm essa dificuldade, essa trava e não produzem conteúdo para as redes sociais de uma maneira geral, porque elas não enxergam a importância disso, porque elas são pessoas que têm de fato uma timidez e principalmente porque elas se importam muito com a opinião dos outros. Mas tem uma coisa que eu aprendi, é que as pessoas sempre vão falar, elas sempre vão ter as suas opiniões, independente de você estar exercendo a sua profissão da maneira que você deve, que você acha que deve exercer, ou então de você simplesmente estar se reduzindo ali a sua insignificância, elas sempre terão uma opinião sobre você, e se tem uma coisa que a gente não pode controlar, é a opinião dos outros. Não, a língua ninguém controla. Mas por isso a gente tem que viver a nossa vida e ir atrás dos nossos sonhos, principalmente. Sim. E fazer sem pensar, sem pensar não, pelo amor de Deus, mas sem ter vergonha, sabe? Sim, sem levar em consideração a opinião alheia, né? Exato, e nem o momento de vida que a gente tá vivendo, igual a gente aprendeu muito aqui com a Marina, principalmente de não se importar de começar realmente com as condições que você tem. Sim. Pra você conseguir crescer e alcançar o sucesso. Marina, quero muito te agradecer por você ter vindo aqui comigo, ter aceitado o meu convite, veio Com lá certeza. de Curitiba, veio de longe pra estar aqui no Beautycast junto com a gente. E antes da gente finalizar, tem 2 presentes pra você. Primeiro, é uma placa de aluna de destaque, que eu acho que você tem até uma, não tem? Eu tenho! Tem, né? Uma que você recebeu foi no evento, no primeiro evento, não eu foi? fui aluna de destaque da primeira E ó, turma. mais uma pra você levar pra casa como recordação desse momento tão especial de você ter vindo aqui, contar sua história no Beautycast. Pra mim é uma honra, sou muito grata por ter aceitado o meu convite. É uma honra pra mim te ter como aluna, te ter como mentorada, te ter como amiga e ter você junto, né, da gente, ver o seu crescimento, ver a sua evolução constante diariamente, tá? Sim, E tem muito mais um obrigada. presente que o Zé vai buscar ali pra eu te entregar. Ai, que tudo. Deixa eu pegar aqui. Ó, é uma sacola com produtos personalizados da Habitat Beauty pra você levar pra casa. E tem um presente super especial que eu acho que você vai gostar. Pode abrir aí. Posso abrir? Com Pode. licença. Muito obrigada. Ai, que linda. Meu Deus. Olha essa necessaire. Nossa, Lindíssima. arrasou, tá muito linda. Adorei. Olha, eu vou falar pra vocês que eu acho que eu devo ter uns 4 colar. Esse sério. não é o colar. Eu sei, é o brinco. Isso, é verdade. É verdade, você tem os 4 colar pagos, porque cada vez que ela vai, ela já foi em todos os eventos, já participou de todos os cursos, de todos os presenciais, e aí agora tem o brinco, pronto, já vai poder fazer o conjunto agora. Sim. Ai, eu adorei. Nossa, Presente lindo, quero ver Gostei você muito. usando, você vai amar. Gostei muito mesmo. Aí tem aí também o gloss, a Pet Beauty. Ai, esse eu já experimentei, Já tem. é maravilhoso. Tem também, Eu né, do adoro. último evento. Aham, adoro. O cheirinho. Sim. Ai, que legal. Cheirinho. O aromatizador. Da Habitat Beauty. Ai, tem os brilhinhos dentro. Sim. Que fofo, eu adorei. Muito obrigada. Nada. Muito obrigada Eu que mesmo. agradeço por você ter vindo, ter topado o convite. E foi incrível a nossa conversa aqui. É sempre bom estar conversando com você, conhecendo um pouco mais da sua história. Digo mesmo. Perfeito. Pessoal, muito obrigada por terem assistido até aqui. Depois vocês vão lá seguir o Instagram da Marina nas redes sociais. Nós deixamos o arroba dela lá no Instagram do Beautycast. E semana que vem tem mais. Toda quarta às 19 horas. Nós estamos ao vivo e eu quero que você deixe o seu like aqui, se inscreva no canal e o principal de tudo, mande esses episódios para uma amiga empreendedora, para ela vir assistir junto com você, para ela ter aí uma fonte de inspiração, conhecer profissionais incríveis, referências dentro da área da beleza. E esse podcast, né, é uma forma de incentivo para vocês que estão na área, para que vocês possam ter essa visão de crescimento, mudança de mentalidade, muitos insights. E o seu like, que também é um incentivo para a gente continuar trazendo profissionais incríveis, assim como a Marina. Um beijo e boa noite! Tchau, Até o tchau, próximo episódio. empresárias. Muito obrigada, Amy. Maravilhosa.